Revolução Industrial. Como diz a letra de Geração Coca-Cola, da Legião Urbana, somos os filhos da Revolução, porque a Revolução Industrial mudou totalmente a vida do homem. Vamos nessa? Vários são os antecedentes da Revolução Industrial, mas sem dúvida alguma, a Revolução Inglesa teve um papel primordial para que a Revolução Industrial tivesse se iniciado na Inglaterra. A Revolução Inglesa, ou as Revoluções Inglesas, foi um processo revolucionário que teve como principal consequência a derrubada do absolutismo na Inglaterra. Acompanha comigo no slide. O processo revolucionário inglês teve como consequência o fim do absolutismo monárquico no país, primeiro do mundo a acabar com o absolutismo. Absolutismo? O absolutismo foi o regime político no qual o poder se concentrava nas mãos do rei. Os filósofos iluministas se opunham ao absolutismo, e o iluminismo foi um movimento filosófico que serviu de base ideológica para a derrubada do absolutismo. A Inglaterra, durante as revoluções inglesas, foi o primeiro país do mundo que conseguiu derrubar o absolutismo em seu país. Como foi um processo, as revoluções inglesas tiveram 4 etapas. Na última, na Revolução Gloriosa, o absolutismo foi definitivamente derrubado. Tanto que eu coloquei aí no slide, acompanha comigo. Graças à Revolução Inglesa, especificamente a Revolução Gloriosa, a burguesia passou a ter o poder político além do econômico, o que contribuiu para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Assim sendo, a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia parlamentar. Além disso, a Revolução Inglesa contribuiu para o desenvolvimento pleno do capitalismo na Inglaterra, porque o parlamento representava os interesses da classe produtora rural e da burguesia. A expansão do capitalismo e o consequente crescimento da burguesia ajudam a explicar por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Na imagem, Guilherme de Orange, que assinou o Bill of Rights, ou seja, a Declaração de Direitos. Esse documento colocou o rei abaixo da lei. Isso quer dizer que o absolutismo acabou, tornando a Inglaterra uma monarquia parlamentar. A partir de então, na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças na forma do homem produzir e viver. Isso porque a forma como o homem produz as mercadorias interfere na forma como o homem vive. O modo de produção, ele vai interferir na religiosidade do ser humano, na forma como o homem se veste, na forma como o homem pensa, na forma como o homem se diverte. Todos os aspectos da vida em sociedade refletem o modo de produção predominante. A Revolução Industrial foi um processo marcado pela inserção de máquinas na produção de mercadorias. Então, a principal característica da Revolução Industrial é a utilização de máquinas nas fábricas. Portanto, ocorreu uma mudança da manufatura para a maquinofatura. A Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial, pois ela reunia uma série de condições favoráveis. Capital acumulado no período mercantilista, isto é, no capitalismo comercial, matérias-primas, como carvão, mão de obra farta e barata, graças às leis dos cercamentos, que nós vamos ver daqui a pouquinho melhor. E, além disso, a Revolução Gloriosa, que já foi comentado, que faz parte das revoluções inglesas, tinha colocado a burguesia no poder. Professora, o que são as leis dos cercamentos? As leis dos cercamentos consistiam num conjunto de medidas que defendiam a expulsão de camponeses de suas terras
para que essas terras fossem transformadas em pastos e, assim, ampliar a criação de ovelhas realizada pela burguesia inglesa. A expulsão dos camponeses permitiu à burguesia aumentar a produção de lã, que era um item fundamental para a indústria têxtil inglesa. Essa lei, além de permitir o aumento na produção de lã, possibilitou uma grande disponibilidade de mão de obra. Em suma, a lei dos cercamentos formou o que Marx chamava de exército de reserva. Quanto mais mão de obra disponível, mais as pessoas têm medo de perderem seus empregos e aceitam qualquer salário miserável. Para frisar aí sobre as causas do pioneirismo inglês, a ascensão da burguesia e das ideias liberais ao poder através da Revolução Inglesa, a lei dos cercamentos, que limitou o acesso à terra, permitiu a mecanização da agricultura e, consequentemente, liberou mão de obra do campo para as cidades, ricas jazidas de carvão, que eram utilizadas nas máquinas da época, o progresso nas ciências aplicadas e as novas invenções, o capital acumulado do comércio colonial, da época do mercantilismo, e uma infraestrutura naval e uma burguesia empreendedora. Principais consequências da Revolução Industrial: a urbanização, a produção em escala, com o aumento da produtividade, a oposição da burguesia, donos dos meios de produção, versus o proletariado, isto é, o operariado que vende a sua mão de obra por um salário, a massificação dos gostos, isso quer dizer que com a produção em escala, as pessoas passam a consumir os mesmos produtos, a gostar das mesmas coisas. No início da nossa videoaula, eu coloquei a música do filme Vingadores. Alguns alunos com certeza identificaram, porque faz parte da sociedade de consumo, dessa cultura massificada. E, por fim, a exploração do proletariado. O proletariado é a classe de operários, é o operariado. A vida dos primeiros trabalhadores ingleses era muito difícil, era uma vida dura. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, algumas vezes chegando a trabalhar até 18 horas por dia. Não existiam direitos trabalhistas como a gente conhece hoje, embora a última reforma trabalhista, aprovada no governo Temer, tenha representado um retrocesso em relação aos direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores eram humilhados pelos patrões e encarregados. Eles tratavam os operários como se fossem qualquer coisa, gritavam com eles, em alguns casos batiam. Eles trabalhavam em condições insalubres. No caso das fábricas de lã, da indústria têxtil, os fiapos de lã tornavam o ambiente, o ar irrespirável. E no caso das minas de carvão, eles trabalhavam numa posição que prejudicava muito a coluna. Além disso, não havia refeitórios nas fábricas. No livro de vocês, na página 286, tem um box chamado A Vida do Trabalhador Industrial, narrando bem como era a vida dos trabalhadores ingleses nesse período, da primeira Revolução Industrial. Na gravura de 1845, podemos ver uma operária e crianças trabalhando na manufatura de lã. Hoje, no Brasil, é proibido o trabalho infantil, justamente para evitar que esse tipo de situação aconteça e que trabalhos de crianças sejam explorados em condições análogas à da escravidão. Acompanha comigo no slide as consequências da Revolução Industrial. Sistema fabril, desenvolvimento das máquinas, ou seja, de manufatura para maquinofatura. A divisão do trabalho, que aumentou a produtividade,
a economia de mercado, a urbanização descontrolada, o crescimento do proletariado, isto é, da classe dos operários, o capitalismo, houve uma mudança do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. O neocolonialismo também foi uma consequência da Revolução Industrial, mais especificamente da Segunda Revolução Industrial. O mundo passou de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, com a ocorrência do êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Como eu já falei antes, da manufatura, houve a mudança para a maquinofatura. O socialismo, como uma forma de questionamento à sociedade capitalista industrial, foi desenvolvido no século XIX. A superioridade militar dos países que detinham a industrialização ficou nítida e houve uma alteração dos centros de decisões políticas. Os países que estavam se industrializando passaram a exercer o maior poder político. Vamos ouvir agora um trecho da música Fábrica, da Legião Urbana. Na letra de Renato Russo, ele diz o seguinte: nosso dia vai chegar, teremos nossa vez. Não é pedir demais, quero justiça. Quero trabalhar em paz. Não é muito o que lhe peço. Eu quero trabalho honesto, em vez de escravidão. Deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance. De onde vem a indiferença, temperada a ferro e fogo? Quem guarda os portões da fábrica? O céu já foi azul, mas agora é cinza. E o que era verde aqui já não existe mais. Quem me dera acreditar que não acontece nada de tanto. Renato Russo ainda aponta em Fábrica duas consequências, negativas em relação ao meio ambiente da industrialização, que é a poluição e o desmatamento. As mudanças trazidas com a Revolução Industrial, como a introdução de máquinas, o ritmo intenso de trabalho, os baixíssimos salários e a falta de segurança e higiene nas fábricas, entre outros, aumentaram e motivaram sucessivas reações por parte dos trabalhadores. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, ocorreram formas violentas de protesto, como a inundação de minas,